de Karl Barth, que era protestante. A igreja começa com os movimentos ecumênicos, mas antes disso, na Inquisição, muita gente foi morta em nome da fé, em nome da cruz, judeus, protestantes, e os protestantes também, para deixar claro, também tem a sua página ruim, porque, por exemplo, obrigado, lá na Suíça, por exemplo, o Calvino mandou matar Miguel de Servet. Por quê? Crime de heresia. Ah, tá. Acho que Miguel de Servet não aceitava a Trindade, outras coisas lá. O Calvino mandou, dizem que alguns biógrafos que o Calvino se arrependeu depois. Mas eu quero dizer que havia uma inquisição protestante também, tá certo? Houve guerras de países protestantes também. Então, na verdade, aqui, quando a gente coloca essas questões do cristianismo, não é o adventista criticando o católico ou o luterano criticando o presbiteriano, não. Eu conto essa história com dor, porque eu estou falando do cristianismo. A dor que João sentiu quando ele viu a mulher montada na besta. É com esse espírito que eu estou falando. É aquela dor, aquela apostasia que até hoje está em púlpitos de igrejas católicas e não católicas, de pessoas que estão indo para o púlpito, estão comercializando a palavra de Deus, estão vendendo água benta a troco de cura, de dinheiro, cura, pedaço da cruz e tudo mais. E esse cristianismo apostatado que até hoje está aqui, porque anticristo não é aquele que se opõe a Cristo. A preposição anti em grego significa aquele que assume o lugar de. Ah, é? Ele é contrário e assume o lugar de. Então ser anti-Vilela não é ir para um outro podcast falar mal do Vilela. É vir aqui e usurpar o lugar do Vilela. Então o anticristo, ele não pode ser um comunista, porque ele saiu dos nossos. Lembra que eu falei assim, para ser vivo, para morrer você tem que ter sido vivo, para ser adúltero um dia você tem que ser casado, para ser anticristo um dia você teve que ser cristão. Entendi. Então o anticristo não pode ser o primeiro-ministro da China, o anticristo não pode ser um líder muçulmano, porque o anticristo tem que ser alguém que saiu daqui. Então vai ser alguém do cristianismo. Se o catecismo tiver certo, vai ser alguém que vai sentar como papa, inclusive a católicos. Católicos, aqui não é o Rodrigo falando não. Católicos que pensam que é o Papa Francisco, que tem muitos católicos que não o reconhecem como Papa. É mesmo? Tem muitos católicos que estão decepcionados com a postura dele, e muitos católicos não reconhecem. Falam o seguinte, ele não entrou num conclave normal, o Papa de verdade era o Ratzinger. Tem muitos católicos, sabe, que fazem vídeos aí, tem padres que estão desgostosos. Então não sei se vai ser realmente o Papa Francisco, mas tem sentido isso que o catecismo fala, que o anticristo vai ser alguém que vai sentar na cadeira de papa e vai dominar o mundo, e ele vai conseguir unificar o mundo de tal maneira que o mundo vai voltar-se para ele. Um líder carismático. Carismático. E aí vem agora aquele ponto para mim que eu até te agradeço, porque eu sei que tem milhares de pessoas que vão entender isso aqui. A Bíblia fala que quando o anticristo fosse dominar no mundo, tinha que ser um poder global. Porque no Apocalipse 13 fala, não poderá comprar nem vender, a não ser aquele que tem a marca da besta e o número do seu nome. Há muitas pessoas que pensam que a marca vai ser uma tatuagem, viu, Paquito? Mas fique tranquilo que não vai ser uma tatuagem, na minha opinião. Há muitas pessoas que pensam que a marca da besta vai ser o código de barra, que vai implantar na pele, o chip, quando a Motorola começou a falar de chip. Para mim, a marca da besta é um sinal espiritual. Eu estou colocando a minha opinião, você pode ouvir outros aqui que têm uma opinião diferente. A minha é que a marca da besta é um sinal espiritual e de fidelidade a Deus. E eu vou explicar qual é essa fidelidade. No Apocalipse, não sei se está claro, se está cansativo, não, tá dando para ir? Super claro. Depois eu quero voltar para a mulher lá montada no dragão, lá, o que vem depois. Mas aquela mulher montada no dragão, que ela vai continuar perseguindo o povo de Deus até e ela vai amadurecer até virar o anticristo nos últimos tempos. Ah, é isso então? Exatamente, eu não deixei claro. É que o anticristo, na verdade, é a culminação de um movimento que já começou desde os tempos apostólicos. Exato. Nos tempos apostólicos, através de pessoas que estavam ensinando heresias. Depois, a partir do período bizantino, esses hereges se juntam com Roma, colocam o cristianismo organizado, perseguindo, e ele vai culminar no anticristo, no final. Que ele vai conseguir, com esse poder cristão, unificar o mundo. O anticristo é um cristão. O anticristo não é um ateu. O anticristo não é um muçulmano. O anticristo não é... Porque o anticristo é um ser apóstata. Exato.
É como eu falei, falar que o anticristo é um ateu é a mesma coisa de falar que o adúltero é solteiro. É a mesma coisa de falar que o órfão cometeu patricídio. Não tem como. Você está entendendo? E aí o que acontece? Pelo que Apocalipse dá a entender, o diabo ele sempre faz um espetáculo paralelo ao de Deus. É como uma bolsa da Louis Vuitton comprada na 25 de março. Ela é igualzinha da que está lá na loja cara da França. Mas não tem a mesma qualidade. Ela parece, mas não é igual. O diabo, ele imita a Deus, mas ele não tem a qualidade de Deus. E o Apocalipse mostra, tudo que Deus faz, o diabo faz. Por exemplo, a imagem do Apocalipse de Cristo apresenta Jesus como um cordeiro degolado que se assenta no trono de Deus Pai. Aí você vai no capítulo 13, a besta aparece como um animal degolado que se assenta no trono do dragão. Jesus, o animal degolado que se assenta no trono de Deus Pai, está vivo. A besta, como animal degolado que se assenta no trono do dragão, também está viva, porque ela sobreviveu à ferida mortal. O cordeiro, que é Cristo, recebe a adoração de todo o universo. A besta faz uma imagem pedindo que todos a adorem, e ela fala como cordeiro. Então o diabo vai imitando muito